Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Amém, irmãos? Então vamos à Bíblia, vamos abri-la em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 em diante. E o tema da nossa mensagem é: Ele ressuscitou ao terceiro dia. Só Ele ressuscitou. Então todos encontraram? Então acompanhe a leitura do texto bíblico. O apóstolo São Paulo escreve à igreja e diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa manhã. Oremos ao Senhor Deus agora. O homem que ouvi a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento, enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Mas aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Redentor que vive, autor e consumador da nossa fé. Aqui estamos nós reunidos, meu Deus, no domingo que é o dia do Senhor, e cedo de manhã nós já ministramos louvores e adoração ao Teu nome. Cedo de manhã nós já buscamos ouvir a Tua voz, receber o maná celestial, o alimento da nossa alma, que é a palavra predestinada de sabedoria. E cremos, Senhor, que a nossa vida ela está edificada sobre esse grande fundamento, que o Senhor morreu pelos nossos pecados, o Senhor foi sepultado, mas o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e apareceu a um monte de gente. A nossa fé se fundamenta nisso, porque senão
nós vamos achar que a vida se limita apenas às coisas dessa terra. Ah, Senhor Jesus Cristo, fala a tua igreja nessa manhã, fala ao teu povo, as ovelhas do teu rebanho. Nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos aprender de ti, meu Pai. O Senhor mandou Pedro dizer à igreja que a coisa mais importante da vida é crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E é isso que nós queremos, crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, no conhecimento da tua verdade. Usa-me, Senhor, como teu pastor, como teu servo. Dá-me a inspiração, a unção para proclamar a palavra viva, a palavra que não volta vazia, a palavra sem mistura, sem doutrinas de homens, sem paganismo, sem misticismo, sem lógica, sem diabolismo, mas pura como o Senhor a proclamou. E que tudo que for falado aqui nessa manhã, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve essa epístola aos Coríntios, especificamente esse capítulo 15 aqui, Paulo o faz porque já naquela época havia um grupo dentro da própria igreja disseminando um tipo de ensinamento que dizia que não haveria ressurreição dentre os mortos. Ou seja, a vida se limita a essa terra. Hoje, quase 2000 anos depois, a gente vê que é isso que predomina no mundo, né? Você já ouviu pessoas dizer que negócio de céu e inferno, coisa nenhuma, a vida é aqui, morreu, acabou, né? Tudo se limita enquanto a gente está nesse corpo de carne, tudo se limita a esse mundo. Então isso começou aqui na igreja dos Coríntios. Por isso que eu tenho dito que um dos principais pilares da fé cristã é a ressurreição de Jesus Cristo, que por consequência é a garantia absoluta da minha, da tua, da nossa ressurreição. Então esse é o argumento que Paulo usa nesse capítulo 15, rebatendo aqueles que afirmavam que a ressurreição não existia, que a vida se limitava a essa existência nesse mundo, a nossa existência nessa terra, que morreu, acabou, que tudo se resume aqui. Por isso, a mensagem mais importante que a igreja pode proclamar é esta: Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu a muita gente. Esses são os fatos históricos fundamentais nos quais o Evangelho de Jesus Cristo encontra-se apoiado. Isso é importante a gente entender isso aqui. Você vê que aqui no versículo 3, vamos ler do 3 em diante, o apóstolo diz assim: antes de tudo, quer dizer, antes de qualquer outro ensinamento, antes de qualquer outro argumento, antes de qualquer outra coisa, vos entreguei o que também recebi. Recebeu de quem? Do próprio Cristo ressuscitado. Esse é o detalhe, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, Cefas é Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, até a época que ele escreveu a epístola. Porém, alguns já dormem, alguns já morreram. Depois, foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos,
E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então veja que coisa interessante. Nessa época, o Império Romano que dominava o mundo, olha, crucificava milhares e milhares e milhares de pessoas. Todos os dias pessoas eram crucificadas em cruzes. No ano 70 da era cristã, quando a cidade de Jerusalém foi sitiada, olha, eles crucificaram tanta gente que o historiador Flávio Joséfo diz que tiveram que parar, porque não havia mais madeira no bosque para fabricar cruzes. Veja que coisa impressionante. Mas o interessante é que, dentre essas milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que foram crucificadas nas cruzes, somente uma delas morreu pelos nossos pecados, que foi o Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz aqui, olha, tudo isso aconteceu segundo as Escrituras, segundo o que estava profetizado, segundo o que estava anunciado, segundo o que Deus já havia proclamado lá atrás, através dos profetas do Velho Testamento. Eu quero mostrar para você, rapidamente, lá no livro de Salmo, as Escrituras declarando que Jesus ressuscitaria. Vamos lá, Salmo 16, versículo 8 em diante. Todo mundo achou? Então eu vou ler, está do versículo 8 em diante. Isso é um salmo profético, viu? O Senhor, tenho-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção, nem permitirá que o corpo de Jesus apodreça, como todo mundo que morre é sepultado acontece. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Isso era uma profecia sobre o Filho de Deus, que ele jamais seria vencido pela morte, nem o corpo dele apodreceria, que Deus agiria de uma forma miraculosa. Agora, segura um pouco aí e venha comigo em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 22 em diante, que é aquele tremendo discurso que Pedro fez, aquela pregação tremenda de Pedro no Pentecostes, né? Amém? Vamos lá? Encontraram? Atos capítulo 2, versículo 22 em diante. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de Nico. Pedro diz, olha, Jesus foi entregue na mão de vocês por um determinado desígnio e presciência de Deus. Deus tinha determinado que seria assim. Às vezes a gente ouve pessoas dizer, pô, os homens não respeitaram nem Jesus, imagine. Não. Deus determinou que seria daquela forma, que seria daquela maneira. Era desígnios predestinados de Deus. Versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível
fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, agora ele vai falar o que Davi disse lá no Salmo. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizermos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje mesmo. Um dos lugares mais visitados em Israel, lá em Jerusalém, é o lugar onde está o túmulo de Davi. Olha, para os judeus é um lugar extremamente sagrado. Você chega para fazer uma visita, para ver como é que foi, onde é que não é, tem que colocar aquela boinazinha que o judeu, é kippah, né, que chama. Faz tanto tempo que eu não falo isso, acho que é o kippah. Aí se você não tem, ele já tem lá de papelão. Você só entra e se botar na cabeça aquele negocinho ali. É um sinal de reverência. Olha o valor que eles dão ao túmulo de Davi, que é o que Pedro está falando aqui. Só, Davi morreu, foi sepultado, o túmulo está aqui até hoje, ele está aí nesse túmulo, os ossos dele estão aí. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Aleluia. Amém? Agora venha no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículo 10, outra profecia. O profeta Isaías diz: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha que coisa especial. Jesus, como Filho de Deus, tinha o conhecimento daqueles que pertencem a Deus. Eles, com o conhecimento que ele tem, ele vai justificar, vai tornar justo muitos. Ele nunca tornará justo toda a humanidade. Ele só torna justo aqueles que Deus predestinou para a salvação. E ele sabe quem é dele e quem não é dele. Amém? No versículo 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Não, mas não é isso que se prega nas igrejas. Não, Jesus morreu por todo mundo, Jesus morreu por toda a humanidade. O homem é que não aceita, o homem é que tem livre-arbítrio e rejeita Jesus. Isso é mentira, isso é uma heresia destruidora. Ele nunca carregou o pecado de todos, ele levou sobre si o pecado de muitos. Quem são esses muitos? Aqueles que o Senhor Deus predestinou para a salvação, e pelos transgressores intercedeu. Agora, irmãos, amados de Deus, o que dá mais credibilidade à ressurreição de Jesus, porque já naquela época se colocava dúvidas. O imperador disse assim: olha,
coloca uma escolta aqui no túmulo, coloca uma pedra, sela o túmulo e bota uma escolta de soldados. Toma conta aí. Para esses judeuzinhos aí que creram nele, não vir de lá roubar o corpo e dizer que aconteceu uma coisa sobrenatural, que ele ressuscitou. Já tinha essa preocupação de mostrar que não havia ressurreição, como muitos hoje também negam. Não existe negócio de ressurreição, a vida é só aqui, morreu, acabou. Essa história, isso foi coisa que os apóstolos inventaram. Isso é coisa do fanatismo religioso. Isso é coisa da cabeça dos discípulos. Não, olha, o que mais dá credibilidade à ressurreição de Jesus é exatamente a incredulidade dos apóstolos. Como assim, pastor? Sabe por quê? Porque foi através desses apóstolos que a história da ressurreição foi passada adiante e chegou até os dias de hoje. Agora como? Sabe como? 40 anos depois que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, foi que eles escreveram o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João, que são biografias de Jesus Cristo, que a igreja, de uma maneira errada e irresponsável, chama de evangelhos. Não existe 4 evangelhos, só existe um evangelho, e esse evangelho único foi revelado ao apóstolo Paulo. A lei foi revelada a Moisés, o Senhor revogou a lei, estabeleceu uma nova aliança, tinha que ter uma palavra que fosse obedecida, que fosse crida na nova aliança, e esta palavra é o evangelho da graça de Deus, que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo. E aí acontece algo curioso, porque, por exemplo, quando você conta uma história para tentar convencer alguém, qual é a tendência natural? É você enaltecer o seu personagem. Essa é a tendência natural. Ou então, você mostrar uma confiança inabalável naquilo que você está contando, naquilo que você está pregando. Só que isso não ocorre aqui com esses discípulos. Veja que com uma simplicidade impressionante, uma simplicidade que emociona, eles deixaram transparecer nesses relatos que eles fizeram aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João, todas as dúvidas que eles tinham. Eles escreveram de uma maneira simples, humilde, as suas teimosias, a sua inocência e até mesmo a estupidez que muitas vezes eles tiveram diante de Deus. É isso que você encontra aqui. Quando a gente lê os relatos desses homens, a gente percebe que talvez esses homens seriam as últimas pessoas a acreditarem na possibilidade de Jesus ressuscitar dentre os mortos, mesmo eles tendo convivido com Jesus durante 3 anos, mesmo eles tendo presenciado todos os milagres que Jesus realizou, mesmo eles tendo presenciado Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim, mesmo eles tendo presenciado Jesus ressuscitando Lázaro, mesmo eles tendo ouvido dos lábios do próprio Senhor que ele ressuscitaria dentre os mortos, talvez esses homens aqui fossem as últimas pessoas a acreditarem na possibilidade da ressurreição. Interessante isso, né? Eles ouviram dos lábios de Jesus dizer, olha, eu vou ressuscitar o 3º dia. Quando Jesus ressuscita e as mulheres trazem para eles a notícia da ressurreição, eles simplesmente não acreditaram. Vamos ver isso na Bíblia? Abra em Marcos, livro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 1. Vou ler, tá? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo, que era um costume, era uma tradição judaica. E muito cedo, no 1º dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras,
quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo para que a gente coloque aromas, para que a gente coloque perfume sobre o cadáver? Era uma tradição deles, né? Quem vai remover aquela pedra gigantesca? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado, não é isso? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam o lugar onde vocês o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugindo do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que tinham sido companheiros de Jesus e se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Pasmem, 3 anos convivendo com Jesus. Vem Maria Madalena, olha, o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, o Senhor venceu a morte, eu estive com ele, eu falei com ele. Essa mulher está louca. Acharam que era um delírio. Acharam que elas estavam delirando, estavam tendo visões. Você quer ver? Vem em Lucas capítulo 24, versículo 9 em diante. Posso ler? E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Agora, pasmem o que diz o versículo 11. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Você está vendo? Essa incredulidade dos apóstolos é que dá a credibilidade à ressurreição. Porque com uma simplicidade impressionante, eles mesmos escrevem da incredulidade que eles tinham. Que eles não acreditavam que fosse possível essa história de ressurreição dentre os mortos. Não acreditaram nelas, não é possível, as mulheres estão falando bobagem, como é que pode, como é que não pode? Agora, Paulo diz aqui aos Coríntios que tudo isso que aconteceu ao longo do ministério de Jesus foi para cumprir as escrituras tintim por tintim. Tudo que aconteceu havia sido profetizado. Foi profetizado o lugar onde Jesus nasceria, que seria em Belém. Foi profetizado que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Não podia ser 28, não podia ser por 50, tinha que ser por 30. E na hora que Judas foi lá, os sacerdotes disseram: pega essas 30 moedas para você. Você pensa que aquilo ali foi obra do acaso? Olha como Deus está no controle de todas as coisas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumento, você lembra? Já havia sido profetizado que ele entraria em Jerusalém montado num filhote de jumento. Foi profetizado que ele seria preso, que ele apanharia, que colocaria um coroa de espinho, que iam disputar a sua túnica na sorte, que ele seria crucificado numa cruz. Foi profetizado que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Como era a época da festa dos judeus, aí eles foram pedir ao imperador que deixasse retirar da cruz
os dois ladrões e Jesus, porque era a festa dele. E estava aquele espetáculo horroroso, bem na entrada principal da cidade de Jerusalém. Aí o imperador disse, tudo bem, pode tirar. Aí os soldados foram lá. Quando alguém era crucificado, às vezes demorava de 7 a 15 dias para morrer. Era um sofrimento cruel. O cara ficava lá, aí dava tétano, infecção, dores atrozes. Não morria logo, não. Era uma morte dolorida, sofrida. Aí eles foram, e como não podia tirar ninguém vivo, foram no primeiro, pá, quebraram as pernas. Por quê? Porque quando a cruz, nós vimos aqui na sexta-feira, lembra que aqueles 3 minutinhos que eu passei do filme? Tinha um lugar que as pernas ficavam apoiadas na cruz, né? Na hora que quebrava as pernas, não tinha mais apoio. Aí esvergava, flexionava aqui o diafragma, não tinha mais como inspirar, morria rapidinho. Por isso foi quebrado. Foi no segundo, pimba! O cara morreu. Quando foram para Jesus, já estava morto. Pô, já morreu, como é que pode? Pode, porque Deus estava no controle daquela situação. E Deus havia dito, nenhum dos seus ossos será quebrado. Aleluia. Então tudo isso foi para provar que aquilo que as Escrituras estavam dizendo, estavam se cumprindo em Jesus, para que eles enxergassem e crescem que Jesus era o Messias prometido, que Jesus era o Salvador que viria. Só que, irmãos, mesmo Jesus afirmando tudo isso, os discípulos foram tão carnais, como a grande maioria do povo que vive hoje nas igrejas o são. A grande maioria são pessoas carnais, que não têm nenhuma visão espiritual. Como esses discípulos aqui não tinham nenhuma visão espiritual, eles imaginavam, como os demais judeus, que o Salvador que viria seria um grande comandante militar, que ia formar um grande exército, ia combater o Império Romano e livrar Israel do domínio de Roma. Era esse que eles imaginavam, que o Salvador era isso. Um grande estadista, um grande general. Olha a visão que eles tinham. Por isso, por causa dessa visão carnal, quando eles viram o túmulo vazio, eles não entenderam no primeiro momento que ali estava o cumprimento do último item da lista de profecias. O último item era esse: ele ressuscitará dentre os mortos, o seu corpo não verá corrupção, o seu corpo não vai apodrecer, ele vai ser ressuscitado. Quando eles viram o túmulo vazio, disseram, roubaram o corpo. Roubaram o corpo. Quem roubou? Quer ver? Abra em João. João capítulo 20. João capítulo 20. Versículo 1 e 2. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Olha o que eles imaginaram, roubaram o corpo do Senhor, alguém roubou, não sabemos para onde levaram o corpo. Em Lucas capítulo 24, volte lá. Lucas 24, versículo 13 em diante. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, de tudo que tinha acontecido naqueles dias. Aconteceu o quê? Enquanto conversavam e discutiam,
o próprio Jesus se aproximou e ia caminhando com eles. Olha, já ressuscitado, olha que coisa, hein? Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha, irmãos, ou Deus ilumina os teus olhos, ou Deus abre os teus olhos, ou você fica impedido de reconhecer Deus. Você vai achar que Deus é uma rosa, que é um enxofre, que é um sal grosso, que é um copo com água. Você vai achar que Deus é uma imagem de gesso, de madeira. Jesus caminhando lado a lado com eles. Seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que preocupa vocês? De que é que vocês estão tratando aí, à medida que vocês caminham? E eles pararam entristecidos, muito triste. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu e disse: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Espera lá. Só você que não sabe o que aconteceu? Você mora em Jerusalém e não está sabendo o que ocorreu nesses últimos dias? Todo mundo sabe, até as crianças sabem. E Jesus fez de conta que não sabia de nada. E perguntou: quais ocorrências? É mesmo? O que aconteceu? O que houve? Eu acho maravilhoso isso aqui. E eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha, só reconheciam Jesus como varão profeta. Não tinham entendido que Jesus era Deus, que era o próprio Deus numa forma humana. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles foram lá. Eles viram que o túmulo estava vazio, estava mesmo. Olha, mas ninguém viu ele não, meu irmão. Essa história de que ele ressuscitou é furada. Esse papo de que ele está vivo, ninguém viu. Então Jesus disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Por acaso não estava escrito? Por acaso os seus profetas não profetizaram que o Cristo tinha que passar por tudo isso que vocês estão contando? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Sentaram para comer, Jesus pegou o pão como costumava fazer, partiu, e quando entregou, Deus fez com que os olhos deles se abrissem, se iluminassem, e eles enxergassem que eles estavam diante de nada mais, nada menos do que o próprio Cristo ressuscitado. Mas ele desapareceu da presença deles, automaticamente. E disseram um ao outro: porventura,
não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Olha, meu irmão, se quando a palavra é pregada não causa um ardor no teu coração, alguma coisa muito errada está acontecendo na tua vida espiritual. Porque quando a palavra é pregada, ela queima, ela causa uma coisa aqui por dentro, é uma coisa diferente, é uma coisa que mexe com as nossas entranhas, é uma coisa que vai lá no fundo da nossa alma. Olha o que eles sentiram aqui, ó. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Volto a dizer, se Deus não nos abrir os nossos olhos espirituais, nós nunca vamos crer na verdade de Deus. Nós nunca vamos enxergar a verdade. Por isso que às vezes você fala com o teu vizinho, com o teu amigo, um colega de trabalho, alguém da tua família, e você fala das verdades do Evangelho da Graça. Você fala que Jesus morreu pelo seu povo, que é um povo nesse mundo que foi predestinado para a salvação. Você mostra na Bíblia, o sujeito lê tudo e diz assim: ah, heresia. Não enxerga. Só pode enxergar se for um eleito de Deus, no dia que Deus lhe abriu os olhos. Senão não vai enxergar nunca. A irmã estava me contando hoje ali, no café da manhã, ela e o esposo dela que estão ali, disseram: puxa, pastor, nós fomos 14 anos da Universal e passaram problemas sérios na Universal, como todo mundo que está por lá passa, como eu também passei. A ponto de terem perdido um filho de 8 meses, 9 meses de vida. Imagine você ter um filho. Eu lembrei logo do meu neto, João Gabriel, que tem 8 meses, né? Uma fofura, um garoto que sorri, sabe? Ele já acorda rindo. Eu digo assim: cadê o gordinho do vovô? Ele abre um sorriso de orelha a orelha, sabe? E eles tinham um filhinho, e o filhinho tinha um probleminha no coração. E o médico disse: não, isso aí a gente trata, é só tomar um medicamentozinho que fica tudo certo. Aí foi bater nessa seita do diabo, maldita, chamada Universal do Reino, ainda tem a cara de pau de botar Reino de Deus. Não quero saber que Deus, pode ser Baal. E o tal de bispo lá diz assim: ah, seu filho tem um probleminha, é pela fé, suspenda os remédios, faça a corrente e faça um sacrifício financeiro, dê tudo que você tem. E o homem creu, pegou o salário do mês, deu, tudo que ele tinha deu, suspendeu a medicação, é pela fé. Você vai ver como Deus vai curar teu filho. Que negócio de remédio é esse? Sabe o que aconteceu? Pouco tempo a criança morreu. Claro. Aí ele volta lá no canalha espiritual e diz: olha, você disse que meu filho ia ser curado, que Deus ia curar, eu acreditei, eu fiz tudo que você mandou, eu dei meu dinheiro e meu filho morreu. Olha, deve ter alguma coisa errada. Talvez tenha faltado alguma coisa. Pensa direitinho se não faltou. E o pai aflito, mas conversando com a esposa: puxa, será que ele enterrou? O que é que a gente fez de errado que Deus não pôde curar o nosso filho? O que é que houve? Aí um dia está em casa, encontra lá no guarda-roupa, era uma mamadeira, era? Uma mamadeira, onde eles botavam moedas. Ia juntando moedas. Esse pastor, a gente ia juntando ali as moedinhas que a gente recebia, né? Os trocados. Aí às vezes precisava comprar uma fralda, pega lá. Não estava com dinheiro, ó, tem lá umas economias e tira, comprar uma fraldinha. Aí você, ih, caramba, será que foi isso? Vamos voltar lá. Aí voltou pro canalha, pro safado. Olha, encontramos isso aqui. Ah, não falei? Deus não curou teu filho porque você não deu as moedinhas. Está ali, ó, o pai e a mãe.
Família sentada ali. Fica de pé, Pedro, para as pessoas verem você. Foi assim ou não foi assim? Caso de polícia. Mas não adianta. Se dá parte, o canalha vai vir e vai dizer, não, aqui a gente não faz isso não. Nós não somos, faz sim senhor. Sempre fizeram isso. Sempre fizeram isso. Por isso a minha indignação. Porque nós não vivemos num país sério. Se vivesse num país sério, essa gente estava atrás das grades. Então, ele começou a ouvir o programa de rádio. E a mulher dele, a esposa dele, disse assim para mim, pastor, quando eu ouvi o senhor pregar, eu dizia para o meu marido Pedro, esse homem está louco. Não está vendo que não pode ser assim. Ele está dizendo que a gente não precisa fazer nada, que a salvação é um dom de Deus, que Deus é que faz tudo, que a gente não tem nenhuma participação. Ele é doido, esse homem é um doido varrido. Ela disse, mas mesmo achando o senhor um doido varrido, eu continuava ouvindo. Continuava ligado no doido. Né? Porque quem é ovelha, Deus diz, olha, a torcida do Corinthians diz, nós somos um bando de loucos. São nada, somos um bando de idiota. Um bando de loucos somos nós, que cremos na verdade de Deus. Para o mundo nós somos loucos, meu irmão. Porque cremos na loucura da pregação, Paulo disse. Continuou ouvindo. Ela disse, pastor, meus olhos foram se abrindo. Meus olhos foram se iluminando. E Deus foi me mostrando a verdade. E agora nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por isso eu lhe digo, meu irmão, olha, demonstre muita gratidão a Deus. Lembra da pregação de sexta-feira? Essa teologia do mérito não existe. O que eles pregam aí, você tem que fazer por merecer, você tem que fazer por merecer, você tem que fazer... Não. Isso aí é do diabo. A única coisa que nós temos que fazer é viver uma vida de gratidão para Deus. Muita gratidão. Mas muita gratidão mesmo. Viu? Seja grato por Deus ter iluminado os teus olhos, por Deus ter te feito conhecer essas verdades. Versículo 36. Continuando. Falava ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Olha o que os caras pensaram. Está lá reunido, estão conversando. Jesus aparece no meio deles do nada. E diz, paz seja convosco. E eles acreditavam que estavam vendo um espírito. Que coisa impressionante isso aqui, não é? Acreditavam, estavam vendo um espírito. Versículo 38. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Olha aqui, vê as feridas dos cravos. Me apalpem, verifiquem. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem, que eu tenho, me apalpe, pega aqui, ó. Eu estou ressuscitado por inteiro, não é espírito, não é corpo, é tudo. Como um dia nós seremos também, em nome de Jesus Cristo. Receberemos de Deus um corpo glorificado. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse, tem daqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Você vê, Jesus fez uma coisa aqui que ele nunca tinha feito antes da ressurreição. Nunca. O que é que ele fez? Eles reunidos numa sala, tudo fechado, e Jesus aparece do nada. Quer dizer que quando nós tivermos um corpo glorificado, não vai ter muralha, não vai ter parede que impeça de passar de um lado para o outro, não vai quebrar osso, entendeu? Não vai ter doenças, não vai ter dores. Vai ser semelhante a isso aqui, ó. Só que nessa ocasião aqui, Tomé não estava presente. Aí quando Tomé chega, depois, esses discípulos começam a contar: olha, nós estávamos aqui, Jesus apareceu, conversou com a gente, comeu peixe, nós tocamos nele, vimos as feridas, para não ter dúvida, é ele em carne e osso. Tomé disse: esses caras tão doidos, meu irmão, estão tendo uma alucinação coletiva. O que está havendo com essa gente aí? Será que esses caras andaram fumando um baseado? É possível, como é que pode? Abra no livro de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Versículo 24 e 25. Diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, não estava presente. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, se eu não colocar ali o meu dedo, se eu não puser a minha mão no seu lado para ver onde ele foi ferido pela lança do soldado romano, de modo nenhum acreditarei. Esse Tomé não era mole não, né, cara? Olha, ou eu boto o meu dedo na ferida, meto a mão aqui onde a lança abriu, ou não tem jeito, não acredito nem que a vaca tussa. Não acredito, não creio. Vire a página. Vejam agora o que aconteceu 8 dias depois. Versículo 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e se pôs no meio deles e disse: Pai seja convosco. Tudo trancado, tudo fechado. Jesus veio lá e... A vida eterna. Quando a gente quiser ir na casa do outro, vou na casa do Eric, aí o Eric está lá assistindo televisão, eu digo, não vou incomodar ele não, que ele está lá assistindo um negócio legal, aí eu passo direto pela parede. Como é que é, pastor? E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe aqui no meu lado. Seu idiota. Não está escrito na Bíblia, seu idiota, mas está implícito. Está implícito. Seu idiota, seu imbecilzinho, você tanto tempo comigo e não entendeu ainda a história, rapaz. Vem agora, faz a prova dos 9. Não seja incrédulo, mas crente. Aí Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse: Tomé, porque me viste e creste, né? Se você não tivesse me visto como está vendo agora, você não ia crer de jeito nenhum. Bem-aventurados
os que não viram e creram. Aleluia! Nós nunca vimos Jesus. Nunca vimos em carne e osso. Nunca presenciamos os milagres de Jesus. Você já imaginou o privilégio que esses caras tiveram de ver Jesus multiplicar pães e peixes, purificar leprosos, mandar paralítico levantar e andar, cego de nascença recuperar a visão, Lázaro morto, 4 dias sepultado, já cheirando mal. Eu sou o Deus da vida, eu reverto tudo isso aí. Levanta, sai daí e lá sai vivo. O privilégio de ter caminhado lado a lado com Jesus. Nós não tivemos esse privilégio, mas nós cremos em Jesus. Olha, e talvez mais do que essa gente aqui, viu, meu irmão? Por isso Jesus diz: mais bem-aventurados que não viram e creram. Mais felizes serão eles. Diga glória a Deus. Agora volte lá em 1 Coríntios para a gente terminar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Paulo diz: Depois de ressuscitado, depois que ele apareceu a Pedro e aos outros apóstolos, foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, alguns já morreram. Então, irmãos, diante de todos esses fatos, diante de todas essas testemunhas, a ressurreição de Jesus não pode ter sido uma alucinação, não pode ter sido um engano, não pode ter sido fruto de uma fé fanática. Não pode, é impossível. Todavia, uma das principais testemunhas da ressurreição foi o próprio Paulo. Pois antes de Paulo, quando ele era ainda Saulo de Tarso, antes dele ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, antes dele ter os seus olhos iluminados, antes dele ser salvo pelo Senhor, ele estava plenamente convicto que Jesus tinha morrido e acabou a história e ponto final. Acabou. Matamos. Que história de Messias é essa? Esse cara é salvador de nada, esse cara é Messias coisa nenhuma. Eu não creio nos ensinamentos dele, eu creio nos ensinamentos dos fariseus, como a maioria do povo hoje. Não creio na verdade da graça, creio nos ensinamentos dos fariseus, creio nas doutrinas de demônios. Você vai para uma rádio como eu vou todas as manhãs e fica 1 hora pregando essas verdades. Deixa eu perguntar, quem está nos visitando hoje pela primeira vez aqui? Levante a mão. 1, 2, 3. 3 pessoas. Quem veio pela rádio? Porque ouviu a rádio? Não, os que estão pela primeira vez. Os 3 vieram pela rádio. Aí já mostra 2 coisas. Que a igreja evangeliza pouco. E alguém me disse hoje isso ali: pastor, quando o senhor pergunta, é só pela rádio que vem. Quer dizer, se o senhor não estivesse na rádio, não vinha ninguém. Quer dizer, não é evangelismo, pessoal. Temos 3 pessoas. Se eu passasse uma semana na rádio metropolitana, 1 hora de rádio todo dia, dissesse assim: olha, domingo vai ser o domingo do arranca-toco. Que o povo gosta disso, esculhambação, anarquia. Vai ser o arranca-toco. Você que foi vítima de trabalho de macumba, o Satanás vai sair. Eu vou orar
e o tranca-rua vai sair do teu caminho. Você que está desempregado, é o demônio, é o capeta, é não sei o quê. Você que está doente, você vai ser curado. Você que está com câncer, Deus vai curar você. Eu vou orar, ou Deus cura, ou eu rasgo a Bíblia. Quantas vezes eu falei essa bobagem? Dá para você ter ideia quantas pessoas estariam hoje aqui? Olha, pastor Carlos vai fazer o arranca-toco. Ah, vai ser legal, domingo é para valer. Aí, meu irmão, é o arranca-toco da fé. E se eu dissesse, vou distribuir o óleo sagrado, quando você ungir a tua cabeça, quando você ungir o teu marido, a tua esposa, a tua casa, Deus vai fazer milagre. O óleo de Israel, comprado ali no Bom Preço, no Pão de Açúcar da esquina. Olha, nós iríamos ter aqui, só nesse culto da manhã, no mínimo, umas 4.000 pessoas. No mínimo. Por causa da palavra? Que palavra? Ninguém quer saber de palavra. Quer saber do arranca-toco. Ou estou falando alguma bobagem? Então Paulo, antes de se converter, estava plenamente convicto que Jesus estava morto e acabou a história. Foi o encontro que ele teve com o Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. Em outras oportunidades, Jesus apareceu a esse homem várias vezes. E à medida que ele aparecia, ia mandando ele escrever o evangelho para a igreja. Foi esse encontro com Jesus que operou uma mudança radical na vida desse homem. Aqui no versículo 8, ele diz: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Interessante, né? E ele foi o maior dos apóstolos mesmo. Mas ele dizia, eu sou o menor. Eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Eu era um perseguidor. Hoje a gente vê esses vagabundos espirituais aí fora, fazendo questão de se apresentarem como apóstolo, como bispo, reverendo. Toma vergonha na cara. Que reverendo? Reverendo é o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, o único e soberano Deus. Eu mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Pastor, o senhor não vai um dia ser ordenado apóstolo? Eu? Deus que me livre. Apóstolos foram aqueles. Eu sou pastor e olhe lá. Já é muita honra, já é muita glória ser pastor. Amém? Aí ele diz no versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Quer dizer, não foram os meus méritos, eu era um perseguidor, eu destruía a igreja, eu matava gente, eu arrebentava. Eu sou o que eu sou, Paulo diz, o apóstolo que eu sou hoje, pela graça de Deus. Eu sou o pastor que sou hoje, pela graça de Deus, porque quem eu era, eu não entendia nada, eu não conhecia nada, eu falava igual papagaio, aquilo que me ensinaram eu repetia. O safado vinha de lá e dizia, olha, tem que arrancar o dinheiro do povo. Se você ficar com pena, você está amaldiçoando o povo. O povo é como ovelha. Quanto mais a gente raspa a lã, mais a lã cresce. Quanto mais você toma o dinheiro, mais Deus dá dinheiro para eles. Esse é o argumento. Aí você tem boa fé, e eu sempre tive boa fé. Eu nunca fiz nada com dolo, nunca fiz nada de má fé. Eu acreditava mesmo, rapaz. Mas acreditava piamente. Distribuir água ungida, eu era o primeiro a usar. Aí a minha esposa, a pastora Sandreli, está ali, no terceiro banco. Nós chegávamos em casa, ela pegava um balde, eu pegava outro. Aí pegava aquele saquinho, aí derramava enchia de ar, que orientava assim, não, você enche o balde
essa que você vai levar só para ungir a outra, não é assim, irmã? Isso foi obreira lá, tantos saquinhos de din-din. Aí botava num pouco, né? Aí ela saía igual uma idiota com um balde. Eu digo, você unge aquela parte da casa, eu unjo a parte de cá. Parede, móvel, tá. Depois tomava banho com o resto, né? Olha, ainda falta o canil, tem o cachorro, o pastor alemão lá atrás, deixa eu ir lá. Senão o cachorro está ferrado. Você acha que eu sou o pastor que eu sou hoje? Que eu prego o que eu prego hoje? Porque eu tenho mérito? Que mérito eu tenho? Nenhum. Que capacidade eu teria para pregar essa verdade que eu prego hoje? Nenhuma. Pela graça de Deus sou o que sou. Paulo diz, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo diz, olha, eu trabalho mais do que todos os outros apóstolos. Eu faço mais do que eles fizeram. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia. Portanto, versículo 11. Seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vocês que não há ressurreição de mortos? Como é que tem uns idiotazinhos aí dizendo que não há ressurreição de mortos? Que morreu, acabou. Aí ele diz no versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé de vocês, a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, os que morreram crendo, pereceram, acabou. Aqui está o argumento final de Paulo. Se não há ressurreição de Cristo, se não há ressurreição dos mortos, se as pessoas morrem e ali acabou tudo, então Cristo também não ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, não há evangelho para ser pregado. E se não há evangelho para ser pregado, permaneceremos em nossos pecados. A conclusão é óbvia. Paulo está dizendo, olha, qual é a vantagem de ser cristão se a vida acaba aqui nessa terra? Qual é a vantagem de você dizer eu sou de Deus? Qual é a vantagem de você viver uma vida de retidão, de você estar na igreja todos os cultos, de você se esforçar o máximo que pode para agradar a Deus, para cumprir a palavra de Deus, se não existe nenhuma vida futura? Vamos comer, beber e curtir a vida, queridos. Que aí não tem valor nenhum, estamos perdendo tempo. Para a gente terminar, ele explica isso no versículo 29. Versículo 29 em diante, aí termina. Olha como é o raciocínio lógico do apóstolo. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Porque havia uma doutrina herética naquela época, que tinha gente que se batizava pelos mortos. O parente morreu sem crer, sem batizar, não, eu vou me batizar por ele. Aí pode pegar, tá bom. Aí pega a própria doutrina herética e usa como argumento. Que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que eles se batizam por causa deles? Qual o objetivo disso? Se não há uma vida futura. E porque também nós
nos expomos a perigo a toda hora. Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se eu enfrentei verdadeiras feras, homens perversos, homens diabólicos, homens malignos, que me aproveita? Qual é o proveito que eu vou ter disso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos e acaba tudo. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Olha, não vos engane. Os maus ensinamentos corrompem a verdade. Por isso tem que ter cuidado, não ficar dando ouvido a um, a outra, a, a B, a C, ligando televisão. Ah, mas eu ouvi o cara lá com argumento. Que argumento? Você não conhece a Bíblia? Porque tem gente que é assim. Ouve. Aí amanhã vem um maluco de falar uma bobagem do tamanho do mundo. Aí fica em dúvida. Olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Vocês sempre creram, né? E vocês agora estão aí dando ouvido a essa turma que diz que não há ressurreição dentre os mortos. O que está acontecendo com vocês? Versículo 34, para a gente terminar. Tornai-vos a sobriedade. Voltem a ser sóbrio. Vocês estão como se estivessem embriagados. O sujeito embriagado não é um sujeito sóbrio, né? Está embriagado. Não sabe o que está fazendo, só faz besteira. Você acha que uma pessoa sóbria acredita numa rosa ungida que se colocar em cima de uma geladeira vai tirar o mal de dentro de casa? Você acha que uma pessoa sóbria comete a estupidez de dar ouvido a um vagabundo espiritual que diz: suspenda os remédios do teu filho e dê todo o dinheiro que Deus cura o teu filho? É porque lá em Apocalipse, na visão da grande meretriz, ele diz que via as nações embebedada pelo vinho da grande meretriz. Há uma doutrina que embebeda. Você fica embriagado. Eu sinto vergonha quando eu me lembro do passado. O passado da minha vida secular e o passado da minha vida religiosa dos homens. Você aqui que já bebeu, você lembra quantas bobagens você fazia quando já estava de pote cheio? Bota várias nisso, né? Tem coisa que você sente até vergonha. Rapaz, eu fiz isso. Você fazia isso. Você se transformava. Eu sinto vergonha. Eu acordar de manhã, entrar no meu carro aí, e não pegar. Ah, demônio desgraçado. Abriu o capô. Pega o óleo. Ungiu o motor. Rapaz, ia ungir o motor. Quer dizer que era o demônio que estava no motor. Mas se não trocasse a bateria, o demônio não saía. Não dá vergonha? Por quê? Porque só uma pessoa embriagada faz isso, gente. Você sabe o que é uma pessoa sair daqui a pé, vestida de freio, não sei de quê, andar 300 quilômetros até Canidé, esfolando os pés, como devoção a um homem? O que leva uma pessoa a fazer isso? A embriaguez do vinho da grande meretriz e das suas filhas meretrizes. Puxa vida. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis.
porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Imagine se eu dissesse isso aqui na igreja hoje, hein? Olha, eu quero dizer para vergonha de vocês, que muitos de vocês ainda não têm conhecimento de Deus. Ia ter gente que ia sair da igreja e não voltava mais nunca aqui. Mas quem está dizendo isso aqui é Paulo. Dizendo para a igreja. Uma igreja em graça. Torne a sobriedade. Vocês estão embriagados. Não pequem. Vocês estão pecando, crendo em mentiras. Porque alguns de vocês, infelizmente, não têm conhecimento de Deus. Isso eu digo para a vergonha de vocês. Uma pessoa que tem conhecimento de Deus, irmãos, não crê nessas mentiras. Uma pessoa que tem conhecimento de Deus, tem compromisso com Deus, não fica faltando culto por motivos banais. Ela tem compromisso com Deus, ela tem respeito pelas coisas sagradas. Sexta-feira da Paixão, um culto espiritual, celebrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pessoa que tem conhecimento de Deus, ela diz: caramba, esse culto eu não falto por nada nesse mundo. Olha, mas tem um passeio ali para Jericoacoara, lá na Baixa da Égua. É longe que só, não é? Não é longe? É, 800 e tantos quilômetros até lá, né? O cara, não, mas a gente leva você de jatinho. Tem um avião. Não, eu não vou de nada. Eu não posso deixar de estar na celebração que comemora o sacrifício da morte de Jesus na cruz em favor da minha vida. Quem não tem ainda esse conhecimento de Deus, tem, qual o problema? Feriadão. Também tenho direito, também sou filho de Deus. Sim, espera um outro feriado, que não seja um feriado espiritual. Aí está precisando de descanso, descanse. Não tem problema nenhum. Mas aquele que é espiritual, você não pode agir como os incrédulos agem. Senão você vai ouvir isso aqui, ó. Não peque. Você está pecando. Alguns de vocês ainda não têm conhecimento de Deus. Isso eu digo para a vergonha de vocês. Amém, irmãos? Então Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E essa é a garantia de que nós também um dia ressuscitaremos. Você morre nesse corpo de carne. A carne morre, o espírito não morre. O espírito vai para Deus que o deu. Mas quando Jesus voltar, o corpo que foi sepultado, Deus vai ressuscitá-lo, mas como um corpo glorificado. Pastor, eu vou reconhecer minha mãe que era cristã, meu pai. Claro, sem dúvida. Não reconheceram Jesus? Puxa, é ele. Pensei que era um fantasma, mas é verdade. Você não vai cometer a bobagem que eles cometeram, né? Minha mãe querida, eu sabia que chegar o dia da gente se reencontrar de novo. Foi apenas um até logo. Olha, a morte não é o fim. Para quem é de Deus, é apenas um até logo. Daqui a pouco a gente está junto outra vez. É assim. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Fique de pé agora, igreja de Jesus Cristo.